O combate contra Brock havia me pegado de surpresa, mas Pikachu e eu continuávamos tentando lutar, trocando nosso golpe, agora com um caldo de ferro que descia em cheio até Swampert. Mas Brock diz para seu Pokémon desviar e usar em seguida um jato de água em Pikachu, que após tentar acertar um caldo de ferro em Swampert, acaba por errar o alvo, e assim sendo lançado para as pedras do ginásio com o impacto do jato d'água. Brock não perde tempo e ordena que Swampert golpeie Pikachu com um soco dinâmico. Enquanto a besta aquática avançava para cima de Pikachu, consigo fazer com que o mesmo fugisse de ser acertado com a velocidade do golpe rápido de Pikachu, que o livra por um triz. Dando prosseguimento na luta, Pikachu, às minhas ordens, volta em direção de Swampert, ainda com seu ataque rápido. Brock usa do tiro de lama de seu Pokémon para causar uma perda de equilíbrio na velocidade de Pikachu, que derrapa no campo de batalha. Brock preparou o momento ideal para Swampert receber Pikachu com outro soco dinâmico, e o rato amarelo mal pôde reagir e foi fortemente ferido. Dei um grito para saber se Pikachu estava bem, e Pikachu levantava com dificuldade. Brock me pergunta se era só isso que podia fazer, e no momento de desespero manda Pikachu acertar mais um caldo de ferro. Pikachu faz o melhor para acabar com Swampert, mas Brock manda Swampert segurar o caldo de ferro com um soco dinâmico, e Swampert joga Pikachu no chão, e termina com um jato de água que o deixa fora de combate. Forest dá a vitória a seu irmão e Brock me diz que eu estava com um dos Pokémons mais importantes e poderosos de Ash em mãos, mas de nada valia a força deste Pokémon se o treinador não soubesse explorar a mesma, e dá continuidade dizendo que se quisesse ajudar Ash, teria que estar preparado para superar minhas limitações, e pede que voltasse de novo quando eu sentisse que estivesse pronto. Mais tarde me juntei com Max, Bianca e Bruno para treinar e pensar numa nova forma de vencer Brock. Max menciona que Swampert era um Pokémon aquático e terrestre, e que seria ótimo se ensinássemos um ataque do tipo grama para Pikachu. Respondo que iria levar tempo. Então Bianca sugere que treinamos com nossos Pokémons mesmos, que quem sabe não encontraríamos uma forma de Pikachu vencer. Curto a ideia e peço que Bianca batalhasse comigo, e Bianca aceita, e lança seu Octillery. Do meu lado, Pikachu também se preparava, e Max intermediava a batalha. Bianca ordena que Octillery usasse bomba de lodo, e peço para Pikachu usar ataque rápido para esquivar. Bianca repete a ordem de atacar com bomba de lodo, e Pikachu continuava a correr, até que um círculo de lodo se formou sobre Octillery, e me vi tendo que acertá-lo à distância. Então digo para Pikachu usar choque do trovão, mas Bianca pensa rápido e pede que Octillery salte e lance um jato d'água em Pikachu, que o acerta em cheio. Octillery continuava sob o centro do círculo de lodo, e novamente me vejo tendo que atacar de algum jeito. Então tentamos aplicar um caldo de ferro em Octillery, só que somos surpreendidos pelo alto potencial de batalha de Bianca, que com o manejo do contrição de Octillery rebate o caldo de ferro contra Pikachu. Pikachu cai sob o círculo. Bianca retorna a usar a bomba de lodo, que nos deixa encurralados. Mando Pikachu usar evasiva, mas quando mesmo escapa do ataque, acaba por escorregar no lodo, e com a guarda aberta, Octillery se preparava para outra bomba de lodo. Preocupado com a nossa situação, tento avaliar rapidamente como sair daquela enrascada, até que no lapso de pensamento, lembro do que Bianca havia feito com o caldo de ferro de Pikachu, e quando o Octillery lança seu ataque, grito para que Pikachu rebatesse o bomba de lodo com seu caldo de ferro, que suja os olhos de Octillery. Com o jogo agora virando para nosso lado, peço que Pikachu acertasse o caldo de ferro em Octillery, mas Bianca direciona Octillery até Pikachu, e pede que seu Pokémon usasse contrição para cima e pegasse Pikachu quando mesmo o acertasse. Sorriu com a escolha de Bianca, e manda Pikachu usar seu choque do trovão no lugar, pegando Bianca de surpresa.
Octillery, apesar do dano, ainda estava de pé. Bianca diz para usar um jato de água para cima, assim limpando os olhos de Octillery. Com a visão recuperada, Bianca tira Octillery do centro do círculo e faz com que o mesmo lance Pikachu para o lodo e usa do caldo de ferro de Pikachu para que o mesmo não deslizasse de novo. Assim, Pikachu crava sua cauda no solo. Mas Bianca diz que não iria nos deixar escapar tão facilmente e diz para Octillery atacar com bomba de lodo. Mas falo para Pikachu saltar com um caldo de ferro para os lados. Conforme desviava dos golpes, Pikachu se aproximava de Octillery e então finalizamos com o último caldo de ferro, nocauteando o nosso rival. Max me anuncia como vencedor e agradeço a Bianca pela incrível batalha e digo que agora já tinha umas ideias em mente para me preparar para a revanche contra Brock. O final da tarde se aproximava. Enquanto meus demais amigos se aprontavam para descansar, me juntei a Pikachu para continuar a desenvolver minhas estratégias. Até que nos vimos exaustos, então acabamos por apagar no chão por ali mesmo. Somos então acordados por Bruno, que nos leva alguns sanduíches e logo após tomarmos o café, retornamos para o ginásio de Pilter, onde Brock nos aguardava, e Brock diz que estava feliz em me ver novamente, e pergunta se havia descoberto um modo de vencê-lo. Confirmo que sim, e ele volta a palavra dizendo, então é isso que veremos. E Swampert retorna ao campo. Digo para Pikachu mostrar para eles nossos esforços, e a revanche contra Brock estava prestes a recomeçar.